Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 17 de novembro, quarta-feira, tenho o prazer de chegar até você através do programa A Voz do Pastor, para partilhar sempre uma palavra de esperança, de conforto a tantas pessoas que escutam este programa. Hoje, nós celebramos a festa de uma santa chamada Santa Isabel da Hungria. Hungria é um país na Europa. Essa senhora foi esposa de um rei e mãe de 3 filhos. Quando ela ficou viúva, os filhos já estavam criados, ela assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a pobreza, a oração e, acima de tudo, a caridade. Ela mandou construir um hospital e ela se ocupava pessoalmente dos doentes. Foi um grande exemplo de pessoa cristã que se preocupava dos mais sofredores, porque sabemos que os doentes são os pobres, mais pobres, porque precisam de tantas coisas, principalmente de atenção, de carinho. Lembro hoje também uma pessoa muito querida que faleceu recentemente em Coroatá. O nome dela é Maria José Mouzinho, mas era conhecida como Neta. Essa senhora, ela foi uma professora, foi diretora, membro do apostolado da oração, e graças a ela surgiu a Casa da Caridade em Coroatá, onde ela fazia parte da Caritas. E essa Casa da Caridade acolhe os moradores de rua. De segunda a sexta, os moradores de rua vêm para almoçar, às vezes tomam banho, são bem acolhidos e sentem-se muito bem apoiados. E por isso a gente não esquece a dedicação de Dona Neta, que partiu recentemente, deixando um espaço no coração de todos que a conheceram. Mas agora vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que hoje é tirado de Lucas 19, 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades.
O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a palavra de Deus nos ajuda a nos preparar para a nossa vida. No início do evangelho de hoje, o evangelista Lucas explica por que Jesus contou esta parábola. Ele diz assim: Jesus contou porque muitos pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. As pessoas estavam aguardando o final dos tempos brevemente. Então Jesus contou essa parábola para dizer qual deve ser a atitude dos seus discípulos diante da vida. Ninguém sabe quando chegará o final dos tempos, mas o que deve se fazer é procurar desenvolver os talentos, os dons que Deus nos deu e não ficar acomodado, não ficar guardando, não esconder tudo aquilo que Deus nos concedeu de bom para a nossa felicidade e para servir aos irmãos. No início deste programa eu falei de 2 mulheres, Santa Isabel da Hungria, que viveu muito longe de nós, também no tempo, porque ela viveu no século XIII, mas falei também de uma senhora, mãe de família, viúva, a neta, que morou em Coroatá e faleceu recentemente. Todas 2, elas viveram intensamente a vida. Quando morreram, deixaram um legado de tantas coisas boas, porque não importa quantos anos nós vamos viver, mas o que importa é que cada momento da nossa vida seja vivido intensamente, enfrentando as dificuldades pessoais e ajudando os outros a superarem também as suas dificuldades. Nós estamos cada dia deparando com tantas dificuldades. Pessoas que não sabem como pagar o aluguel, pessoas que estão buscando trabalho, emprego, pessoas que estão buscando alimento para sobreviver e assim tantas dificuldades. Espaço para a solidariedade existe e nós, como cristãos, não podemos de maneira nenhuma deixar de fazer aquilo que for possível para suavizar a dor e o sofrimento e multiplicar os talentos que Deus nos deu. Quanto mais eu partilho aquilo que tenho, aquilo que sou, mais
esses talentos vão ser multiplicados em nós. A alegria, quando a gente partilha, ela cresce, ela aumenta. A dor, quando a gente partilha, a dor diminui. Que nós todos possamos aprender tantas lições para a nossa vida e que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.